Queridos amigos e irmãos, nós estamos nesses últimos domingos, ou pelo menos nesses primeiros domingos de janeiro, estudando o Evangelho de Marcos. Então nós começamos, e como eu disse para vocês, no domingo passado, nós vamos com o Evangelho de Marcos até próximo, mas bem próximo da Páscoa. Então, um domingo antes da Páscoa, a gente encerra a primeira parte do Evangelho de Marcos, nós retomamos depois de algumas outras séries que nós teremos na nossa comunidade. Então, se você já quiser abrir o seu texto bíblico aí no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 14, você pode já se preparar, porque nós vamos aí, a partir do verso de número 14, estudar o texto de Marcos. E antes da gente fazer isso, deixa eu ter uma palavra de oração com vocês. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos colocar os nossos corações à disposição da Tua palavra. Neste momento, o Senhor que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que penetra no nosso pensamento a Deus e nada é oculto a Ti, pedimos a Deus então que o Senhor fale aos nossos corações. Cada um aqui tem uma necessidade de ouvir a Tua voz. E neste momento, Pai, que a Sua palavra vai ser lida, estudada, de maneira expositiva, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, uma afirmação que determina praticamente tudo nas nossas vidas é essa. Uma afirmação que determina praticamente tudo nas nossas vidas é essa afirmação. Eu preciso para ser feliz. Não é? Quando você coloca essa palavra, eu preciso, esse precisar, esse verbo aqui, determina, vai controlar. Esse verbo vai controlar as nossas ações, desejos, vontades. Esse verbo vai controlar a nossa vida. Você fala assim, eu preciso de. E como que você então preencheria esse vazio? Cada um de nós aqui preencheria isso de maneira diferente, com uma palavra diferente, com uma necessidade diferente. Não é isso? Não é isso? Talvez você aí pediria, eu preciso de, mais saúde para ser feliz. Eu preciso de um salário maior para ser feliz. Eu preciso de um novo relacionamento para ser feliz. Eu preciso de uma viagem para ser feliz. Quem não é feliz viajando? Não é verdade, né? Então, eu preciso, sei lá, você poderia pôr aí qualquer palavra. A palavra que nós colocamos neste vazio vai controlar as nossas vidas. Vai controlar as nossas vidas. Vai ser isso que você vai buscar de maneira incansável. Você vai buscar isso de maneira incansável. Eu preciso de. A pergunta é, o que você precisa para ser feliz? O que você precisa hoje, neste exato momento para ser feliz? Porque felicidade na nossa cultura virou assim uma palavra de ordem. Perceberam? Felicidade na nossa cultura virou uma palavra de ordem, né? Você paga seminários com coaches para encontrar a sua felicidade. Você paga um guru. Seja ele no ramo da espiritualidade, da psicologia, do empreendedorismo, você paga um guru. Porque provavelmente aquele guru, aquela pessoa que tem talvez um pouco mais de experiência que você, em determinada área, vai te dar o caminho das pedras para a sua tão sonhada felicidade. Você acha isso, você busca isso. Então, hoje,
caminhando no Evangelho de Marcos, eu gostaria de, no final dessa nossa reflexão, você conseguisse responder isso. Uma pregação meio coach hoje. Perceberam? Meio coach. No final da nossa reflexão no texto, eu gostaria que você conseguisse responder esse eu preciso. Sendo assim, deixa eu te dar algumas informações para a gente poder chegar à resposta disso. Porque perceba, a vida não é tão simples quanto a gente muitas vezes imagina. Não é verdade? Nossa vida é complexa, cheia de teias. Então a resposta para a felicidade não é tão simples assim. Não é tão fácil você chegar a ela. Deixa eu tentar construir com vocês uma resposta a partir da espiritualidade bíblica, a partir do texto do Evangelho de Marcos. Veja só o que o Evangelho de Marcos diz a partir do verso de número 14 do capítulo 1 dele. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E esse evento é logo após o evento do batismo de Jesus, ou melhor, é um tempo depois. Nós precisamos perceber que o Evangelho de Marcos, diferente de outros evangelhos, ele faz resumos de fatos. Então ele não é um evangelho que está dando uma cronologia exata, mês a mês, dia a dia, a ponto do que está acontecendo. Ele está dando resumos importantes dos melhores, das coisas mais importantes do ministério de Jesus. Então Marcos está trabalhando nesses grandes axiomas do Evangelho, ou da vida de Jesus, melhor dizendo. Marcos está dizendo, olha, logo após a prisão de João, Jesus ele sai da Jerusalém incrédula e vai para a Galiléia dos gentios. Ele vai para um lugar onde era a periferia da periferia. Se você pensar o que era a Galiléia daquele tempo, do tempo de Jesus, seria a periferia da periferia. O lugar onde nenhum bom judeu gostaria de estar. Tanto que ela era conhecida como a Galiléia dos gentios. Isso não era um adjetivo popular naquela época. Não é assim, olha, aquele lugar é um lugar excelente para se morar, para você construir a sua família. Não. Era um adjetivo pejorativo. A Galiléia dos gentios. E é para lá que Jesus vai logo após e começa o seu ministério. Agora, veja algumas coisas que Jesus começa pregando. Jesus começa ensinando, Jesus começa falando. A primeira coisa é que o tempo é chegado. O tempo é chegado. Perceba, Jesus, ele anuncia o cumprimento do tempo e inicia o seu ministério público na Galiléia. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a plenitude do tempo. Esse tempo que todo mundo esperava é agora. É agora. Jesus está dizendo, olha, agora é o tempo, para ficar bem simples para você entender isso. Agora é o tempo da oportunidade. Abriu-se uma janela. E agora temos o tempo da oportunidade desse encontro. Aonde a eternidade se junta com o nosso dia a dia. Isso é tão real, tão vivo na mensagem de Jesus, que ele vai complementar. Esse tempo é chegado, nós estamos na plenitude do tempo, então o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E aqui, talvez seja um dos primeiros momentos de grande dificuldade para a gente entender
o que significa o reino de Deus está próximo? A gente ouve essas palavras e a gente não consegue entendê-las às vezes. A gente não consegue trazê-la para a prática. O que significa o reino de Deus? Porque parece que nós vivemos no reino dos homens. Parece que nós vivemos... A Bíblia afirma que o reino de Deus está próximo, mas tudo o que vemos na nossa sociedade é injustiça. Parece que a pregação de Jesus, ela não faz um encaixe com a nossa realidade. Não é assim? Parece que chegamos a um momento que a gente olha, mas nós queremos que o reino de Deus esteja próximo de fato, porque é no reino de Deus que a gente desfruta da plena justiça. E quem não deseja justiça hoje? E quem não deseja viver em plena justiça? Quem não deseja plena restauração dos relacionamentos, da vida? É isso que nós buscamos dia após dia, não é isso que nós começamos a falar? A nossa felicidade está ligada a um senso de justiça, seja ela no âmbito pessoal ou no âmbito social. Então, o que significa? Uma das perguntas que nós precisamos fazer é essa: como devemos entender o reino de Deus? Ora, se você quer encontrar o caminho da felicidade, uma das coisas que você precisa compreender é como o reino de Deus se desenrola e se experimenta nesta realidade. Então, deixa eu te dar 3 perspectivas de como alguns teólogos entendem o reino de Deus. 2 eu acho bem complicadas, então eu vou começar pelas complicadas para a gente chegar naquela que neotestamentariamente a gente entende que é certa. A primeira perspectiva, Albert Schweitzer, ele diz o seguinte: ele desenvolve a tese de que Jesus, influenciado pelo apocalipticismo judaico, concebia o reino de Deus como uma intervenção dramática no futuro para libertar seu povo, julgar os ímpios e estabelecer seu reinado na terra. Na perspectiva de Schweitzer, esta interpretação errônea da parte de Jesus foi tão significativa que culminou em sua crucificação. Albert Schweitzer ele vai dizer o seguinte: Jesus, ele nasceu em um momento onde todo mundo esperava o reino de Deus. E ele foi impregnado com essa ideia de que o reino de Deus está próximo, vai chegar. Então, toda a pregação de Jesus é uma pregação dramática e cataclísmica. E o reino de Deus não vai se concluir. Tanto que Jesus será morto pelo reino dos homens, o reino de Roma. Houve uma falha. Albert Schweitzer, ele é filho da teoria crítica da escola de Frankfurt. Ele vai desconstruir todo o evangelho para tentar achar a verdadeira realidade do evangelho, mas ele não encontra. O que ele encontra é totalmente o desespero. Porque veja, se a ideia de Schweitzer estiver certa, nós somos, segundo o apóstolo Paulo, os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o reino de Deus não se tornou realidade. E daí você pode estar parando e pensando assim, mas Wellington, mas isso talvez seja tão distante da gente. Não é, gente. Isso aqui está impregnado. Sabe naqueles documentários que você assiste sobre a vida de Jesus no Discovery Channel? Que você pensa assim, vou aprender um pouco mais de Jesus. E toda a teologia que a mídia deposita sobre você é uma teologia liberal que tenta despir Jesus da sua divindade. Tenta encontrar em Jesus, ou colocar em Jesus, somente a humanidade. A humanidade.
E nós precisamos nos lembrar que a Bíblia ela vai afirmar que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus, e essas duas realidades, elas se encontram na pessoa de Jesus, para que o sacrifício de Jesus faça todo e qualquer sentido na história. Aqui está o problema. Uma visão humanista das coisas retira de Jesus o poder dele. Uma visão racional da vida retira de Jesus a beleza do milagre. Se tudo é racional, o transcendente não existe. Essa é uma das visões. Uma outra visão a respeito do reino de Deus, um pouco mais evangelical, é na perspectiva de C.H. Dodge. Ele diz o seguinte: Jesus proclamou o reino de Deus como uma realidade presente, iniciada por sua pessoa e obra, concretizando as esperanças dos profetas do Antigo Testamento na história. Essa interpretação é marcada por uma abordagem pessoal e subjetiva, excluindo a consideração de um reino cósmico futuro. Dodge, que é muito famoso entre alguns evangélicos, ele vai dizer o seguinte: o reino de Deus ele está presente agora. Pronto. Tudo que está acontecendo faz parte do reino de Deus. Mas daí você fica mas calma aí. Então toda essa injustiça é o reino de Deus. Ele coloca Deus num checkmate da injustiça. Como que as coisas estão acontecendo? Essa é uma perspectiva que ela tem um ar ou um verniz, diria eu, um verniz, com todo o respeito ao Dr. Dodge, um verniz evangelical. Mas ela não retrata a complexidade da ideia bíblica. E a complexidade da ideia bíblica, a visão neotestamentária a respeito do reino de Deus é esta. Destaca-se que a interpretação mais abrangente dos textos bíblicos revela que o reino de Deus foi inaugurado por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Embora sua completa consumação aguarde um futuro, a proclamação de Jesus sobre o reino se caracteriza por uma dualidade temporal, expressa pelo já, em sua presença atual, ou seja, o reino de Deus, ele já está acontecendo, mas ainda não foi completamente consumado. Existe uma intersecção na história. Nós vivemos, então, nesta intersecção. E esta explicação é a explicação onde todos os textos bíblicos coincidem, fecham. Aonde nós percebemos essa realidade. A realidade que nós desfrutamos da presença, do amor, da graça, da misericórdia, aonde nós vemos justiça e beleza sendo executada no mundo, porém, não de maneira plena. Ainda nós experimentamos a maldade, ainda nós experimentamos a injustiça, ainda nós experimentamos os frutos do pecado no nosso meio. Então veja, aonde nós estamos, qual é a compreensão quando Jesus diz o reino de Deus, o que você deve entender das Sagradas Escrituras? Exatamente isso. Nós estamos em uma intersecção do reino presente, atuando, fazendo milagres, transformando e trazendo beleza ao nosso mundo, mas ao mesmo tempo, nós vivemos sobre a égide, o fruto do pecado. Nós vivemos em uma intersecção. Aquilo que é pleno ainda não chegou. Nós almejamos aquilo que é pleno, mas ele ainda não chegou. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos uma coisa, que a palavra, o egizo aqui, desse próximo, o termo grego usado aqui pelo evangelista Marcos,
ele também pode ser interpretado como juntar uma coisa a outra. Isso implica a ideia de trazer algo próximo e unir isso a algo. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus, quando diz o reino de Deus está próximo, Jesus está dizendo o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus, ele chegou, mas ele está aqui agora. Nós já podemos vê-lo, nós já podemos senti-lo. Então, com a aparição desse Messias, que também é rei, o reino de Deus se aproximou. Na pessoa de Jesus, os homens são confrontados frente a este reino. Então, a pergunta que surge é: qual deveria ser a nossa resposta? Diante do reino de Deus, qual deveria ser a nossa resposta? Porque, perceba, o texto bíblico me leva a olhar para duas realidades. Ele fala assim: diante desse reino que chega, o texto bíblico diz que eu devo o quê? Arrepender-me. Diante deste reino que está próximo, uma coisa que eu preciso fazer é arrepender-me. E aqui está uma das coisas mais importantes que eu e você precisamos entender definitivamente se você deseja seguir a espiritualidade cristã. Arrependimento não é algo pontual na sua vida. Arrependimento, anota aí, porque isso aqui vale a pena a gente escrever na nossa placa que fica em cima da nossa mesa, para a gente entender de uma vez por todas. Arrependimento, na perspectiva cristã de Jesus, não é um evento pontual. Porque a gente tem essa mania de achar que, você vai, por exemplo, isso acontece em muitas experiências de fé. Você vai em um culto, daí tem aquele pregador, empolgadão, sabe? O pregador empolgadão. Ele vai lá e ele prega e você fala: nossa, Deus está falando comigo? Olha que coisa maravilhosa. E aí você sente um arrepio, você não sabe se é o ar-condicionado, se é o Espírito Santo. De repente toca aquela música e você chora e você acha que aquilo foi o arrependimento. Deus tocou a sua vida. E você vive como que aquela experiência fosse única. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando nós entendemos o que Jesus está nos dizendo, nós percebemos que arrependimento significa mudar a mente para melhor, e isso aqui é contínuo. Porque a palavra no grego ali é metanoia. Na verdade, a palavra ali, ela é derivada de metanoia. É uma mudança constante. O que é arrependimento? É uma mudança constante para melhor. Por que é uma mudança constante para melhor? Porque eu e você somos pecadores. Porque eu e você viemos com um defeito de fábrica. Sabe defeito de fábrica? Não adianta fazer qualquer coisa. O defeito está na fábrica. Não adianta mudar. Eu e você viemos com esses defeitos. Com essas idiosincrasias. Com esses problemas inerentes na nossa alma, que muitas vezes você luta constantemente por uma mudança. Constantemente. Então a metanoia, o arrependimento, ele é um movimento constante no coração do discípulo de Cristo Jesus. Constante. Uma outra coisa que o texto bíblico vai me dizer, que quando eu percebo que este reino está próximo, que eu vivo nesta intersecção da história, ele vai dizer que, olha, você precisa então crer. Você precisa crer. O reino de Deus, ele está próximo, e você precisa, então, crer. E crer aqui, perceba, muitas vezes nós ocidentais, nós achamos que o crer é aquele sentimento,
Então você fala assim, eu preciso ter mais fé. Eu preciso aumentar a minha fé. Então o que você faz? Você fecha os seus olhos, franze sua testa e você acha que aquilo vai aumentar a sua fé. Não é assim? Porque como que se aumenta a fé? Como que se aumenta a fé? Você vai numa igreja aí, porque tem igreja de tudo quanto é tipo neste Brasil maravilhoso que nós amamos. E daí você ouve aquele pastor, sabe o pastor empolgadão? Você ouve o pastor empolgadão, porque você, para vencer na sua vida, você precisa ter mais fé, aumente a sua fé. E eu fico com raiva do pastor empolgadão. Porque ele fala que eu preciso aumentar, mas ele não fala como eu aumento a minha fé. Miserável, ele me rouba. Mas não é verdade? Ele fala que eu preciso aumentar, mas a parte mais importante que ele precisa me dar, ele não me dá. Como eu aumento a minha fé? Como que você aumenta a sua fé? Porque para nós, ocidentais, fé é um sentimento. Então tem dia que você acorda e diz assim, hoje eu estou com muita fé. E tem dia que você acorda e você fala assim, hoje a minha fé está lá embaixo. Parece que a sua fé vive com alto e baixo estima o tempo todo. Então, quando o texto bíblico se refere àquilo que você crê, e a palavra que Marcos usa aqui, significa basicamente isso, uma forte convicção sobre a verdade. A fé nas Sagradas Escrituras, ela é muito mais uma consciência de quem Deus é e do que Ele faz, do que um sentimento. E eu vou te dar o porquê disso. É simples assim. Por que a fé é uma convicção muito mais do que um sentimento? Porque os meus sentimentos são enganosos. Porque o meu coração me trai. Porque às vezes eu acho que tudo está bem, mas não está bem. Então a fé ela não pode ser baseada, alicerçada sobre aquilo que eu sinto. Pode? Não pode, porque você vai ter uma fé esquizofrênica. Esquizofrênica. Você vai ter aquilo que a Bíblia, ou melhor, aquilo que Tiago chama em sua carta de um ânimo dobre. A ideia de ânimo dobre ali, ou melhor, quando você pega o texto grego ali, você vai perceber que ele diz de uma pessoa que tem duas almas, dois tipos de almas. Alguém que é inconstante. Alguém que é lançado, ou ele é influenciado por tudo e qualquer coisa que acontece ao seu redor. Esse é o tipo de pessoa que tem a sua fé alicerçada sobre os seus sentimentos. Então, veja só. Jesus ele começa a pregar e ele diz assim, eu sou a plenitude dos tempos, eu sou a porta de oportunidade. Tanto que no Evangelho de João, Jesus vai dizer, eu sou a porta. Eu sou esse tempo, essa porta de oportunidade. E essa porta de oportunidade está dizendo que o reino de Deus, ele não chegou de maneira plena, mas ele já está aqui. Ele já está aqui. E para você desfrutar deste reino, duas coisas você precisa fazer na sua vida. O quê? Uma vida de constante arrependimento, de mudança constante para melhor. E uma vida alicerçada sobre as firmes convicções de quem Deus é. Agora aqui, eu paro e deixo te mostrar uma coisa. Os dois verbos aqui, os dois, ambos os verbos estão no presente do imperativo ativo. E quando eu estudava esse texto, e da forma que eu preguei aqui para vocês, você vai pensar assim, tudo isso depende de mim.
Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar a minha cabeça e eu preciso conquistar as convicções de tudo aquilo que Jesus disse que eu preciso ser. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a transformação radical de vida nasce de um esforço nosso ou de uma resposta a uma realidade maior do que os nossos sentimentos, percepções e força? É aqui que está o pulo do gato. A transformação que você tanto almeja, o caminho para a felicidade que você tanto quer, ele está alicerçado, alinhado, construído sobre o seu esforço, ou ele é uma resposta de algo que alguém fez na história por mim, que transcende, que é maior que os meus sentimentos, que é maior, que transcende as minhas percepções, que é maior e que transcende as minhas forças. O que vocês acham? Jesus, ele diz para nós que o reino de Deus está próximo e que nós devemos nos arrepender e crer no Evangelho. A pergunta é: qual é o Evangelho do reino de Deus? No livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos que nós fomos criados para viver em um mundo em que todos os relacionamentos eles são inteiros, íntegros, perfeitos, plenos. Psicologicamente plenos, socialmente plenos. Nós não teríamos uns relacionamentos desintegrados como nós temos dentro da nossa realidade. Por que isso acontece? Porque em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nós temos uma humanidade perfeita. Aqui está a questão. Deus ali é o rei de todas as coisas. Deus ali está no comando de todas as coisas. Ali o homem e a mulher experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na história, de maneira plena, de maneira livre. Mas o capítulo 3 de Gênesis conta a próxima parte da história. A parte que nós gostaríamos de apagar e de tirar ela da nossa própria vida. Optamos por seguir um caminho da centralidade em nós mesmos. Em Gênesis capítulo 3, o homem e a mulher, eles fazem uma opção egoísta. Eles fazem a opção de viverem centrados em si mesmos. Autocentrados. E isso destrói tudo aquilo que conhecemos. Porque a partir do momento que eu sou autocentrado, não existe realidade mais nenhuma ao meu lado, a não ser o quê? A minha realidade. A minha realidade. Tim Keller vai dizer o seguinte: não há nada que nos torne mais miseráveis ou menos interessantes do que a autoabsorção. Ou seja, o fato de não só pensar como eu estou me sentindo, como estou me saindo com as pessoas, como as pessoas estão me tratando. Se estou alcançando sucesso ou fracasso, se estou sendo tratado com justiça. A autoabsorção nos deixa estáticos. Não há nada que cause maior desintegração. Porque temos guerras, porque temos lutas de classe, conflitos familiares, porque os nossos relacionamentos constantemente se desintegram por causa das trevas da autoabsorção, da autocentralidade, de você olhar para dentro de si mesmo o tempo todo. Do fato de estarmos centralizados em nós mesmos.
quando decidimos ser nosso próprio centro, nosso próprio rei, tudo mais se desintegra, seja psicologicamente, socialmente, espiritualmente ou fisicamente. Agora perceba, quando nós voltamos a essa realidade, então você vai perceber uma coisa, que apesar de ser um imperativo ativo, os verbos, isso não depende de você. Porque se depender de você, você vai estar no centro de tudo. E se você estiver no centro de tudo, as coisas vão dar errado. Darão erradas. Você já parou para pensar como nós somos experts em nos botar em problemas? Já parou para pensar nisso? Que 99,9% dos problemas que você enfrenta foi você que criou. Foi você que criou. Você criou os problemas por causa dos seus desejos, das suas vontades, das suas necessidades. Você criou o problema porque você estava respondendo à pergunta do que eu preciso para ser feliz da maneira errada. E daí você se meteu num grande problema que hoje talvez você não vê esperança para sair deste problema. O que o texto bíblico nos diz então? O texto bíblico diz que eu preciso mudar a minha mente para melhor, que eu preciso ter as fortes convicções sobre quem Deus é para crer, mas isso tudo é alicerçado a uma realidade, a uma única realidade, ao Evangelho. Porque veja, se o texto bíblico nos dissesse o seguinte, se o texto bíblico nos dissesse que não tivesse ali na última frase as boas novas, tivesse arrependam e creiam, somente arrependam e creiam, você poderia me dizer o seguinte: ok, é você mesmo. Mas o texto diz, arrependam e creiam, porque nós temos as boas novas. Agora, você precisa também entender o que significa boas novas. Porque, veja, nós vivemos em um país onde a cultura evangelical, a cultura do evangelho faz parte. Primeiro porque nós somos um país predominantemente cristão, seja do ramo católico ou seja no ramo evangélico protestante. E isso, então, ele acaba caindo no senso comum. E você, então, precisa reorientar e ressignificar o que significam as boas novas de Jesus. Então, veja, vamos à raiz de todas as coisas. O que significa Evangelho, boas novas? Evangelium, do grego, como traduzido como boas novas, ou evangelho. É uma junção de ângelos, que denota aquele que anuncia as notícias, com o prefixo eu, que significa jubiloso. Assim, o termo evangelho é essencialmente interpretado como o quê? As boas novas que trazem o quê? Grande alegria. Boas novas que trazem sobre sua vida grande alegria. Esse é o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Aqui está a definição da palavra. Mas o que significa essas boas novas que trazem grande alegria? Evangelho é, portanto, o anúncio de algo que ocorreu historicamente, algo realizado por você e que transformou permanentemente a sua condição. Evangelho é a notícia histórica daquilo que você não poderia fazer por você mesmo. Nós não temos a capacidade de nos salvar. Não temos. Você pode tentar, de todas as maneiras, criar um sentimento de salvação para você. Mas você não tem esse sentimento de salvação. Historicamente, Cristo morreu por você naquela cruz, para te trazer evangelho, uma boa notícia de grande alegria.
E esse evangelho deve moldar o quê? A forma com que você pensa, moldando e transformando a sua mente para melhor, porque é essa notícia que nos traz vida. A forma com que eu creio, porque através do evangelho, o evangelho me anuncia que Cristo Jesus é o Deus presente. Ou seja, Cristo, o Deus que muitas vezes nós imaginamos que está distante de nós, distante da minha realidade, distante dos meus problemas, distante da minha vida. A partir do evangelho, dessas boas novas e grande alegria, ele está próximo. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus se faz presente aqui. Por isso que C.S. Lewis ele diz o seguinte: a oferta completa do cristianismo é a seguinte: no caso de deixarmos Deus traçar o nosso caminho, quando eu entrego a minha vida àquilo que Deus fez na história por mim em Cristo Jesus, quando Ele traça o meu caminho, nós podemos participar não mais somente da minha vida, da minha existência finita. Porque a minha e a sua existência, por mais que nós não gostemos, ela é finita. Mas a partir do momento que eu compreendo as boas novas, que o reino de Deus chegou, nós podemos participar da vida de Cristo. Se o fazemos, então estaremos partilhando de uma vida gerada, que não foi criada, que sempre existiu e continuará existindo para todo sempre. Cristo, ele é o Filho de Deus. Se partilhamos desse tipo de vida, também nos tornaremos filhos de Deus. Devemos amar o Pai como Ele o fez, e o Espírito Santo surgirá em nós. Ele veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os outros homens todo tipo de vida que ele possui. Por isso que o Evangelho de João nos diz que em Jesus nós temos vida e nós temos vida plena. Ou como diz o Evangelho de João, em abundância. Nós temos vida em abundância. Isso significa, é aqui que significa, gente. Quando o Evangelho diz para você, o reino de Deus está próximo. Aqui está o ponto. É aqui isso que Cristo está oferecendo a você. Agora veja, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou caminhando para o final, pode ficar tranquilo. Quais são os passos? Ou melhor, qual é o passo? Porque é o único ponto. Qual é o passo que nós devemos dar diante dessa realidade histórica do que Cristo fez por nós? Deixa eu te dar uma única coisa aqui. Não devemos racionalizar nem explicar o chamado de Jesus como uma mera hipérbole. Nós não devemos racionalizar, porque muitas vezes quando nós lemos o Evangelho, nós olhamos para o Evangelho e dizemos assim, Jesus está exagerando aqui. Não foi muito bem isso que Jesus quis dizer. Perceberam? Tem algumas coisas que a gente lê no Evangelho e fala, não. Jesus, ele deu uma exagerada aqui. Ele é como o pastorzão, sabe aquele pastorzão, alegrão, empolgadão? Quando ele está pregando, dá aquela empolgada, dá uma exagerada na ilustração. Jesus exagerou aqui também. Não, Jesus, imagina, quando Jesus prega no Sermão do Monte, que é melhor eu arrancar o meu olho para entrar no reino dos céus do que ir para o inferno com os dois, ele está exagerando, não é isso que ele quis dizer.
É uma hipérbole, é um discurso do exagero. Quando Jesus diz que é melhor eu cortar a minha mão para que eu não pecar, não é isso que Jesus quis dizer. Não é assim que a gente pensa? Ou quando Jesus diz, não, que a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Não. Jesus está exagerando aí no negócio. Né? Porque, afinal de contas, como diz uma senhorinha que eu conheci lá em Campinas, pastor, eu perdoo, mas não esqueço. Porque perdoar é um negócio assim que Jesus está exagerando. Né? Imagina, perdoar como Deus perdoou a gente. Perdoar como Deus perdoa, jogando os nossos pecados no abismo do esquecimento por causa do sangue de Jesus. É o exagero de Jesus, não é? Sim ou não? É assim que a gente pensa. Infelizmente, é assim que a gente pensa. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós não devemos, de maneira nenhuma, racionalizar nem explicar o chamado que Jesus com uma mera... Nem explicar o chamado de Jesus como mera hipérbole. E perceba o que o texto diz no final do Evangelho. Ele diz o seguinte: andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. E aqui nós temos um texto clássico do Evangelho de Marcos, o chamado dos discípulos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diante do chamado de Jesus, o que você faz? Diante do chamado de Jesus, qual é a sua postura? O que você faz? Perceba uma realidade. Na mentalidade de muitos de nós, tais palavras lançam sombras no fanatismo. Porque perceba, Jesus está chamando esses caras aqui e eles têm vida. Vocês perceberam isso? Esses caras têm vida. Olha lá, Tiago, Simão e André. Simão e André, eles têm uma pequena empresa de pesca. Assim como Tiago e João. Ambos têm o quê? São pescadores. Eles estão ganhando suas vidas. Eles estão na normalidade da vida. Mas diante da normalidade da vida, Jesus chama essas pessoas. O que você espera disso? Qual seria a sua resposta? Diante do chamado de Jesus, o que você faria? Uma das respostas nós já vimos no Evangelho. Jesus chama algumas pessoas e as pessoas dizem: não, primeiro eu tenho que resolver aqui os assuntos familiares, eu tenho que acertar aqui os meus negócios. Não é assim que nós tratamos Jesus? Diante do chamado dele? Diante do convite que ele nos faz? Nós não olhamos o chamado de Jesus com radicalidade. Nós muitas vezes entendemos que isso parece um fanatismo. E eu sei, você tem razão. Porque neste mundo em que vivemos, uma parcela significativa da violência tem sido perpetrada por indivíduos altamente religiosos. Altamente religiosos. Mesmo deixando de lado este extremismo, praticamente todo mundo conhece alguém aqui, seja pessoalmente ou por relatos, de alguém
altamente religioso, que se envolve em julgamentos alheios, que é hipócrita, que tem um discurso, mas não cumpre esse discurso. E o pior de tudo, às vezes, dentro de comunidades cristãs, pessoas altamente religiosas são abusivas. São abusivas. Muitos atualmente enxergam a religião como um espectro somente de crença. Em um extremo, há aqueles que se denominam religiosos, mas não vivem nem creem verdadeiramente nos princípios de sua fé. No outro extremo, no outro lado, encontramos os fanáticos, indivíduos excessivamente religiosos que vivem e creem em sua fé com extremos. Perceba, a busca por uma solução para o fanatismo é evidente. Muitos argumentam, muitos agora argumentam. Por que não podemos adotar o meio termo? Ora, por que eu não posso ser um meio termo, sabe? Aquele em cima do muro. Porque não podemos ser nem para lá nem para cá, porque afinal de contas, nem 8 nem 80. E nós temos até um discurso bonitinho. Vamos viver o cristianismo com moderação. Não ser excessivamente zeloso e nem cair na falta de comprometimento. Vamos se manter aqui, então, no meio termo? Será que o cristianismo opera dessa maneira? Será que nós devemos ser um meio termo? Será que Jesus ele busca homens e mulheres moderados? Você sabe que a palavra moderado vem de morno. Sabia disso, né? Será que você precisa ser moderado? Deixa eu ver se Jesus busca homens e mulheres moderados. No Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Pois eu vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Está vendo aí o problema de nora e sogra? Entre os inimigos do homem serão os membros da sua própria família. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Deixa eu te perguntar, Jesus aqui parece moderado? Viva o cristianismo com moderação? E Jesus toca aqui em temas completamente caros para a nossa cultura hoje. Família, relacionamentos, filhos. Ou no texto correlato de Lucas: se alguém vier a mim e não odiar o seu próprio pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus parece, mais uma vez aqui, moderado. Vocês perceberam o que Jesus faz aqui? Olha só. Vejam os destaques. Há moderação nas palavras de Jesus? Eu sei que na sua cabeça está agora assim: aonde está a felicidade em tudo isso que ele está falando? Deixa eu terminar. Isso soa como algo moderado? Jesus disse: se alguém vier a mim. Ele não sugeriu à multidão dizendo: olha, a maioria de vocês, não é o que Jesus está dizendo, a maioria de vocês pode viver de maneira moderada,
Mas eu realmente preciso de algumas pessoas, de alguns homens, de algumas mulheres que estejam dispostos a caminhar comigo nessa jornada. É isso que Jesus diz? Não, de maneira nenhuma. Jesus menciona alguém referindo-se a qualquer pessoa. Não há um padrão duplo. Não existe um padrão duplo no cristianismo. Se alguém quiser ter algo a ver comigo, terá que odiar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua irmã e até a sua própria vida. Ou não poderá ser meu discípulo. Isso é o que significa seguir a Jesus. Agora, para um pouquinho aqui. Por que ele fala de ódio? Porque na boca de Jesus, você já parou para pensar como a nossa figura caracteriza Jesus? Já parou para pensar? Jesus é caracterizado na nossa cultura como um hippie vegano. Paz e amor. Não é? Jesus é a pessoa mais gente boa. Mas na voz da pessoa mais gente boa que nós conhecemos, mais paz e amor que existe, pode ter isso aqui? Ódio. Porque ele fala em ódio. Em outras palavras, em outras passagens, Jesus afirma que nós não podemos, e aqui está certo. Jesus afirma que nós não podemos odiar nem os nossos próprios inimigos, como está no Sermão do Monte. Então, o que ele quer dizer ao falar em odiar pai e mãe aqui? Jesus não nos convoca a odiar ativamente. Jesus nos convoca a um ódio ou a uma postura de vida de forma comparativa. Veja o que Tim Keller diz, e ele explica muito bem isso aqui. Jesus não nos convoca a odiar ativamente, mas sim de maneira comparativa. Ele expressa: quero que vocês me sigam de forma tão completa, tão intensa, a ponto de suportar todas as coisas, de modo que todos os outros laços na vida pareçam ódio quando comparados à maneira como vocês me seguem. O que Jesus deseja? Jesus deseja uma entrega do seu coração. Um dos textos mais significativos do Evangelho está no Sermão do Monte, quando Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz o seguinte: vocês andam buscando tantas coisas, vocês ficam preocupados com tantas coisas, vocês ficam preocupados com o que vestir, vocês ficam preocupados com o que comer, vocês ficam preocupados com os relacionamentos que vocês estão construindo. Mas vocês estão cansados. Vocês estão cansados porque vocês não dão conta. Então deixa eu te dar uma coisa. Busque, pois, em primeiro lugar, o quê? O meu reino. Busque, pois, em primeiro lugar o quê? A minha justiça. E sabe todas aquelas outras coisas que vocês estão buscando? O que comer, o que vestir, relacionamentos saudáveis, significado de uma vocação, sentido para a sua existência. Sabe todas essas coisas que vocês estão buscando incansavelmente? Eu darei depois a vocês. Mas veja, deixa eu dar só uma palavra aqui para você. Se você disser agora, no seu coração, se você disser agora no seu coração, obedecerei a ti, Jesus, se eu alcançar o sucesso na carreira, na minha vida familiar,
permanecer unida e todos os meus bens estiver no seu devido lugar, então, seu verdadeiro objetivo, seu verdadeiro mestre, está por trás do quê? Seu verdadeiro mestre está em Jesus? Ou você está usando Jesus para obter todas as outras coisas? Eu queria que você parasse aqui e pensasse comigo o seguinte. Se você está usando Jesus para obter todas as outras coisas, você vai continuar fracassando na sua vida. Porque Jesus não se deixa ser usado por ninguém. Jesus não é o meio para você atingir o seu sucesso e a vida familiar que você tanto almeja. Jesus, ele é o fim de todas as coisas. Então eu gostaria que você pensasse de novo sobre essa frase. Se você está aqui, buscando a Deus, porque você precisa de algo que não é Jesus, você está no lugar errado. Agora, se você quer mudar a sua mente para melhor, se você quer viver não por causa, se você quer viver não mais baseado nos seus sentimentos que são enganosos, mas você quer viver nas firmes convicções que a palavra de Deus me dá a respeito de Jesus. Se Jesus for o seu foco, a mesma palavra que Jesus disse aos seus discípulos no final de um dia, depois do seu sermão, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É a mesma palavra que eu dou a vocês. Mas Jesus precisa ser a resposta para o seu coração. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e orar comigo? Pai, nós estamos na Tua presença e nós precisamos do Teu amor e da Tua graça. Nós estamos cansados, sobrecarregados, buscamos e nunca encontramos. Buscamos e perdemos, ó Deus, o nosso coração nas nossas buscas. Buscas infindáveis, que trazem cansaço. Parecemos felizes, mas não somos felizes. Estamos incompletos no nosso coração. Pois a única coisa que pode deixar o nosso coração completo é o Senhor, Pai. A única coisa que pode aplacar o vazio que existe em nós, na nossa existência, de trazer significado às nossas vidas, é o Senhor, Pai. Na pessoa de Jesus, o Deus presente, o Deus próximo. Que este Evangelho, que o reino de Deus, se aproxime de cada pessoa agora. E você se sinta completo. Não através dos seus sentimentos, mas através daquilo que Deus já fez por você. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.